Lucas 18, versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Bem, nós vemos aqui uma história muito conhecida de um homem que era cego, que estava à beira do caminho mendigando, e de repente ouviu que Jesus estava passando, e esse homem começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ia passando, até que de repente as pessoas falaram para ele: olha, não adianta mais você fazer barulho, porque ele já está longe. Quando falaram que Jesus estava longe, o que ele fez? Ele se calou. Manifestando a perseverança, ele começou a clamar cada vez mais alto. E aí Jesus parou, e diz a Bíblia que ele foi curado. Bem, o que me chama a atenção hoje? Por que eu estou falando sobre isso hoje? É a oração que ele fez, são as palavras que ele usou, é a maneira como ele apelou. Como é que ele convenceu Jesus? Hein? O que foi que ele falou para Jesus? Como é que ele fez para que Jesus parasse e pudesse atendê-lo? Veja, a oração dele simplesmente se concentrou numa única palavra: misericórdia. Misericórdia. Ele não pediu para ser curado. Quando ele clamou na oração dele, ele pediu para quê? Para que Jesus tivesse misericórdia dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, você vê, repetidas vezes, ele pediu para que Jesus tivesse misericórdia dele. Repetidas vezes, ele pediu para que Jesus tivesse misericórdia dele. Ou seja, esse homem apelou para a misericórdia dele. E a pergunta é: peraí, por que ele apelou para a misericórdia dele? Qual era o problema dele? Não era a cegueira? O que ele queria de Jesus? Não era ser curado? Sim, ele queria ser curado. Mas a pergunta é: ele se sentia digno de ser curado? Então, às vezes a gente tem um problema, uma situação. Por que a gente não manifesta fé? Porque nós nos sentimos indignos. Quem se sente indigno não ousa. Quem se sente indigno não entra em ação. Quem se sente indigno, a oração dela não tem, digamos assim, não tem fé. A pessoa que se sente indigno não manifesta fé, não tem fé. Você sabia? O me sentir indigno, eu acredito que Deus não me ouve. Por eu me sentir indigno, eu acredito que Deus não me ouve, que Deus não me atende, que Deus não se importa comigo. Não, eu não sou digno. Poxa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço tudo errado. Como é que Deus vai olhar para mim? Como é que Deus vai se importar comigo? Como é que Deus vai me curar? Como é que Deus vai atender a minha oração? Pois é, o cego estava nisso. Quem está passando é Jesus. Peraí, Jesus, mas quem sou eu? Quem sou eu para ele me curar? Quem sou eu para ele me atender? Quem sou eu? Presta atenção. Por ele se sentir indigno, é aí que ele começa a apelar pela
para a misericórdia. Olha que sábio. Ele começa a apelar para a misericórdia. Então, eu estou pregando aqui para alguém que não tem fé. Bispo, eu estou sem fé. Eu sou um pecador, eu sou indigno, eu me sinto indigno. Por que não apelar para a misericórdia? Ei, a misericórdia de Deus tudo atende. A misericórdia atende. Vá pelo caminho da misericórdia. Se você não se sente indigno, se você não tem fé, vá pelo caminho da misericórdia. Aliás, ninguém se salva se não ir pelo caminho da misericórdia. Não adianta, ninguém se salva se não for pelo caminho da misericórdia. Vá pelo caminho da misericórdia. A misericórdia te alcança. Ei, e tem mais. A misericórdia de Deus não tem fim. Não tem limite. O que isso quer dizer? Não, mas eu pequei ontem. Eu pedi perdão ontem. Será que ele hoje ainda vai ter compaixão de mim? Será que hoje ele ainda vai se importar comigo? Peraí, eu repeti o mesmo erro 2 vezes, será que ele ainda olha para mim? Diz a Bíblia que a misericórdia de Deus não tem limite. Agora a pergunta é, você tem fé nessa misericórdia? Você vê, apesar desse cego se sentir indigno, ele tinha fé, apesar dele não ter fé para ser curado, ele tinha fé na misericórdia de Jesus. Você está entendendo? Apesar dele não ter fé para ter ousadia, para pedir a cura, ele tinha fé na misericórdia de Deus. Por quê? Presta atenção. A misericórdia, aliás, vamos ler, Mateus 23, versículo 23, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o edro, é cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Você entendeu? Presta atenção, ele fala aqui: ai de vós, fariseus, escribas e fariseus, hipócritas. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são aquelas que se achavam dignas. Estão entendendo? São pessoas que se achavam dignas. Não, eu sou digno, eu não sou pecador, eu dou dízimo até da hortelã, eu dou dízimo do edro, eu dou dízimo do cominho é tempero, eu dou dízimo até do tempero. Imagine só, dá dízimo do alho, qual é outro tempero que tem? Dízimo do cheiro verde, mas o quê? Dízimo, imagina a pessoa dando dízimo de todas essas, dá dízimo do picante. Então, a pessoa se chama o tal, é o cara. Pô, eu dou os meus dízimos, eu não sou como outros, não. Eu dou meu dízimo, eu dou a minha oferta, eu faço isso, eu oro não sei quantas vezes, E Jesus fala assim: ai de vós, fariseus hipócritas, que dizimais. Ele fala as coisas que as pessoas dizimam, e depois fala assim: e desprezais o mais importante. O que é o mais importante? Primeiro fala o que? Juízo, que é a justiça. Você despreza a justiça, a misericórdia e a fé. 3 coisas. É o tripé do caráter de Deus. São as 3 coisas que mantêm de pé o caráter de Deus, que a gente precisa ter. Tripé. Primeiro, justiça. Deus é justo, por isso nós temos que ser justos. E a justiça, ela é representada pelo Pai. O Pai é justiça. Deus é justiça. Depois vem a misericórdia. Apesar de haver justiça, a justiça vem acompanhada de quê? De misericórdia. Olha o equilíbrio. Olha a contrabalança. Quem é a misericórdia? Você acha que essa misericórdia, ela é barato? Não, essa misericórdia custou. Essa misericórdia, ela não é de graça, não. Essa misericórdia que traz graça para a gente, ela não é de graça, ela custou vida. Essa misericórdia, ela tem um nome, ela é representada por nosso Senhor Jesus Cristo. Misericórdia é o próprio Senhor Jesus. É Ele que contrabalanceia, sabia disso? É Ele. Lá no livro de Lamentações,
Presta atenção, hein? Aliás, vamos terminar aqui de falar, depois a gente vai lá. Aliás, abre rapidinho lá no livro de Lamentações. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha só. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A causa de nós não sermos consumidos é o Senhor Jesus, é a misericórdia. Se não houvesse a misericórdia, nós já seríamos consumidos há muito tempo. Presta atenção, o que aconteceu na época de Noé é bem menos do que acontece hoje. O motivo pelo qual Deus, você acha que não tem mais motivo? O motivo pelo qual Deus destruiu o mundo da época de Noé? É diferente de hoje? Não, hoje está pior. Hoje está pior. O motivo pelo qual Deus destruiu Sodoma e Gomorra, você acha que é muito menor, é maior do que o mundo do dia de hoje? Não, o mundo do dia de hoje é bem pior, 10 vezes mais pior, talvez 50 vezes mais pior. Mas por que Deus hoje não destrói o mundo? Por uma única razão. Por causa do que, gente? Da misericórdia. É a misericórdia que detém a ira de Deus. Você sabe aquele cálice, quando Jesus fala assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Você sabe que cálice era esse? Hein? É o cálice da ira de Deus. É esse cálice, o cálice da ira de Deus. Essa ira era para vir sobre nós. E Jesus segurou essa ira. Jesus bebeu dessa ira. Jesus reteve essa ira para ele. Deixou essa ira cair sobre ele. Olha o que a misericórdia fez para que nós tivéssemos graça. Ele se entregou por nós. Ele sofreu por nós. Ele bebeu a ira de Deus por nós. Ele tomou do cálice da ira de Deus, para que a ira de Deus não nos alcançasse. Claro, para que aqueles que nele crescem, aqueles que crescem na misericórdia, não fossem vítimas da ira de Deus. Você entende agora? Entende agora? Existe justiça, presta atenção, existe justiça. Deus é justo. Nele não há erro, não há falha, não pode haver pecado. E o homem, quando peca, o que fazer? Tem uma solução. Qual a solução? A misericórdia. Aí entra o Filho em ação. E depois vem a fé. Quem que alimenta a fé? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o que alimenta a fé. Uma é a pessoa quando não tem o Espírito Santo, outra é a pessoa quando tem o Espírito Santo. Eu estava falando para as pessoas aqui de manhã. Puxa, quando eu não tinha o Espírito Santo, eu orava para fora. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu passei a orar para onde? Para dentro. Eu passei a orar para dentro. Eu atendi uma jovem que entrou no CPO, ela falou assim para mim, olha, ela falou, quando ela foi batizada, eu perguntei, o que mudou depois que você foi batizada com o Espírito Santo? Ela falou assim, olha, bispo, é que antigamente eu orava, hoje eu não oro. É que hoje eu converso com Deus. Olha que chique. Olha que maravilha. Falou, hoje eu não oro, hoje eu converso com Deus. O que é isso? Fé. A fé, a certeza de que Deus está dentro dela. Quem deu essa certeza de que Deus está dentro dela? De que Deus está próximo, ela não precisa gritar, orar. Ela não precisa orar. Ela faz o que, gente? Ela conversa. Quem criou isso dentro dela? Essa certeza foi criada pelo Espírito Santo. Por isso a gente vive batendo na tecla, você tem que receber o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem uma comunhão. Deus passa a ser Pai. Quando a gente fala Pai, não é só na teoria, tem gente que chama Deus de Pai apenas na teoria, porque todo mundo fala, o Pai, Papai do céu, Papai do céu. Tem gente que fala Papai do céu. Você vê que não há intimidade nessa palavra, mas tem gente que quando fala o Pai, há intimidade, há um relacionamento, ele é amigo do Pai, ele é próximo do Pai. E quem cria essa proximidade? O Espírito Santo. Não existe fé verdadeira, pura, se o Espírito Santo não tiver. Existe fé sem o Espírito Santo? Pode até existir,
Mas a pura, a que traz, presta atenção, a fé que traz verdadeiramente certeza, que te dá ousadia, ela é fruto da presença do Espírito Santo no coração da pessoa. Amém? Está entendendo? E aí, então ela começa a manifestar esse tripé. A pessoa manifesta esse tripé. A pessoa é justa. Amém, pessoal? A pessoa é justa. Ela é misericordiosa. Apesar de ser justa, ela é misericordiosa. Ela usa de misericórdia para com seu próximo. Ela olha para a pessoa que errou contra ela. Ela olha com misericórdia, coitada. Ela ora por ela, em vez de ter raiva, em vez de partir para cima, ela olha com misericórdia, com compaixão, coitado. Puxa, oh meu Deus, tenha misericórdia dela, chama ela, conversa com ela. Eu estava falando há pouco para os pastores, que o rapaz me roubou, né? Tem um rapaz que me roubou. A casa onde eu morava, era uma casa, e a parte de trás tinha um quintal muito grande. E lá, eu como gosto muito de agronomia, fiz curso médio, eu fiz o médio agrário, então eu fiz assim umas plantações. Aí eu chamei o rapaz, vem cá, capina aí e tal, dá um jeito aí. E ele estava lá fazendo. Aí nisso eu saí. O cara vai, entra dentro de casa, rouba o telefone, aqueles telefones de fio, aquele telefone a fio, roubou o telefone, roubou uns negócios lá, roubou um monte de negócios e sumiu. Quando eu voltei, cadê o rapaz que estava faxinando? Cadê o... Quando eu entrei, o cara tinha roubado um monte de coisas. Aí eu cacei ele, depois de 3 dias, eram 20 horas, eu vi o cara na rua, eu parei, falei para o amigo, estava de carona, o amigo, para. Achei o cara, vem cá, rapaz, vem comigo. Não, peguei na mão dele, vem cá, você vai vir comigo. Aí peguei na mão dele, até em casa, dei comida para o sujeito, agora senta aí, malandro. Eram 22 horas que eu comecei a falar, comecei a pregar para ele, só terminei quando eram 4 da manhã. Só terminei quando era 4 da manhã. Eu acho que esse rapaz falou assim, eu nunca mais vou roubar esse cara. Vai me dar um sermão das 22 até as 4 da manhã. É a misericórdia que se manifestou, né? Eu podia ter batido nele naquela época, quando era militar. Esse cara estava quebrado, estava todo quebrado. Não, mas eu quebrei ele na vigília. Preguei para ele desde as 22 horas até 4 da manhã. O pastor Gabriel me perguntou, e aí, bicho? Ele ficou firme na igreja? Até onde eu sei, ele estava na igreja. Agora, eu não sei se saiu, não sei. Eu só sei que durante o período todo que eu estava naquela cidade, ele estava firme, estava pegando firme no Força Jovem. Depois daquele dia, tudo mudou para ele. Amém, pessoal? Bom, misericórdia. É só um exemplo de misericórdia. Perdoe. Quem tem misericórdia, perdoa. E olha, presta atenção, como nós alcançaremos misericórdia se nós não termos misericórdia de outras pessoas? Como é que nós vamos pedir misericórdia, vamos apelar para a misericórdia de Deus se nós não formos misericordiosos? Quem planta misericórdia vai colher o quê? Vai colher misericórdia. Todo aquele que planta misericórdia, colhe misericórdia. Então veja, voltando ao que eu estava falando desse jovem que era cego, ele apelou para a misericórdia de Deus. Ele apelou, você vê, ele começou a gritar, ele não falou, Jesus, me cura por favor, me cura por favor. Não, ele só gritava, tem misericórdia de mim. As palavras que fizeram parar Jesus foram, tem misericórdia de mim. Foram essas palavras que fizeram Jesus parar. Depois que Jesus parou, e Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Sou assim, é que ele pediu. Mas o primeiro pedido dele era misericórdia. Ele tinha fé na misericórdia. Ele colocou a fé dele na misericórdia. Ele se sentia indigno. Ele não tinha fé que Jesus poderia curá-lo. Mas ele sabia que Jesus era misericordioso. Por isso apelou para a misericórdia. Com isso, eu quero fazer algumas perguntas para você. Você pecou? Você errou? Você falhou? Você é aquela pessoa que não consegue se perdoar? Você acha que você não merece perdão? Você se sente indigno? Você acha que não merece perdão? Você acha que não tem mais perdão para você? Não tem mais jeito para você?
Você acha que você está condenado para sempre? Ei, por que você pensa assim? Não, bispo, porque eu cometi o erro várias vezes. A Bíblia não fala que o pecado contra o Espírito Santo, tem pessoas até que já ouviram o pastor pregando, que pecado contra o Espírito Santo é quando a pessoa repete o mesmo erro várias vezes. Não é isso que fala a Bíblia. O pecado contra o Espírito Santo não é pessoa que repetiu o erro várias vezes, não. O pecado contra o Espírito Santo é quando nós atribuímos, presta atenção, o pecado contra o Espírito Santo é quando nós atribuímos o que Deus fez para demônios. Você está entendendo? Por exemplo, Deus curou alguém, e a pessoa fala, não, foi o diabo que curou. Isso aí é pecado contra, isso aí é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é xingar o Espírito Santo. Já tem gente que me procurou, bispo, eu xinguei Deus na minha cabeça, eu já xinguei Deus na minha cabeça, por isso eu não mereço. Não, a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você transfere o que Deus fez. Você pode ver lá no contexto, quando Jesus fala isso, foi quando os fariseus começaram a falar para ele, não, ele expulsa os demônios pelo dedo de Beelzebu. Falaram que ele expulsava os demônios pelo poder de Satanás. Então ele falou, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Eles estavam transferindo aquilo que Deus estava fazendo, estavam transferindo para quem? Para o diabo, ou seja, Deus fez e eles estavam glorificando o diabo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo? Então, talvez você tenha cometido erros repetidas vezes e você acha que não tem mais jeito para você. Você acha que você blasfemou contra o Espírito Santo. Você acha que, não... Olha, claro, existe a misericórdia. Amém? Para quem é a misericórdia? A misericórdia é para aquele que exatamente não se sente digno. Bispo, eu não me sinto digno. Então, vá pelo caminho da misericórdia. Amém, pessoal? Tem o caminho da fé e o caminho da misericórdia. Amém? Eu tenho um problema para resolver. Tem fé? Não, eu tenho. Você está bem com Deus? Você tem fé. Vai em frente. Vai em frente, resolva o problema. Bispo, a minha consciência está me acusando, eu fiz muita coisa errada, eu não sei se Deus vai me socorrer. Então vá pelo caminho da misericórdia. Deus, tem misericórdia de mim. Eu sei que eu não mereço. Eu fiz tanta coisa errada, eu não mereço. Eu não sou nem digno de falar com o Senhor, mas, por favor, tem misericórdia de mim, porque a tua palavra diz que a tua misericórdia dura para sempre. Diga graças a Deus. Amém? A sua misericórdia, ela dura para sempre. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o erro que você cometeu, não importa onde você foi, o que você fez, aonde você parou. Eu sei de uma coisa, a misericórdia dura para sempre. Não importa quem você foi, o que você fez, a misericórdia de Deus dura para sempre. Você crê nisso? Hein? Jesus falava, crês tu nisto? Agora sou eu te perguntando, você crê nessa misericórdia? Você crê que a misericórdia de Deus dura para sempre? E se você crê que a misericórdia de Deus dura para sempre, como você pode perder salvação? Como é que você pode perder a salvação? Como é que você não vai lutar com essa preguiça de orar, de se relacionar com Deus? Bispo, eu não consigo orar. Bispo, eu não consigo mais, eu não tenho força de buscar a Deus. Eu não consigo, quando eu tento orar, fico bocejando. Quando eu tento orar, começa a vir imaginações. Quando eu tento ficar de joelho, vem aquela preguiça. Eu não tenho forças, eu não consigo. Quantas vezes eu atendi pessoas dizendo, bispo, me ajuda, eu não estou conseguindo. Irmão, ora, busca a Deus. Aí está o problema, eu não consigo orar, eu não consigo buscar a Deus. Ei, você crê na misericórdia? Você não tem fé, mas creia na misericórdia de Deus. Deus nunca vai desistir de você por causa da misericórdia dele. Digo amém. Amém? Amém, pessoal? Deus nunca vai desistir de você por causa da misericórdia dele. Creia nisso. Creia nisso. Só se você virar as costas para ele. Qual é o problema? O problema das pessoas é que elas não creem nessa misericórdia. É só isso.
As pessoas vão perder a salvação por não crerem na misericórdia de Deus. Só isso.